vocês as questões relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e de governança, representado por essas três letrinhas, ESG, na indústria naval. Tá? Então, deixa eu ver como é que eu entendo aqui com isso. Essa aqui, Lá. Bom, antes de colocar ali, essa palestra é um convite à Revolução Azul que a indústria naval precisa liderar. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje é uma pincelada rapidamente sobre o ESG, né, que é o tripé. Eu odeio essa palavra, é tão simples, mas eu tenho uma dificuldade com ela, é o tripé da sustentabilidade. A gente tem muita coisa relacionada a essas três letrinhas, né, ambiental, social e governança. A gente está engatinhando nisso, mas a gente também já tem bastante coisa avançando nesse quesito, da mesma forma que temos muitas coisas atrasadas ainda. Eu não sou especialista em ESG, vou deixar bem claro, eu sou da área ambiental, então eu puxo a sardinha um pouquinho para o lado ambiental, né? Mas não tem como a gente falar em sustentabilidade, seja lá em qualquer setor, né? Eu apresentei uma palestra parecida com essa no setor de transporte urbano, e não tem como a gente falar em sustentabilidade da indústria naval, seja lá de qualquer outra indústria, e da sustentabilidade do nosso planeta, sem que a gente consiga ter, né, em função esses três pilares. É do lado, né? Como eu disse. Então, eu começo hoje com uma pergunta um tanto inconveniente. De que adianta nós termos a tecnologia quântica mais avançada navegando nos nossos oceanos, se em 2050 não houver mais peixes para pescarmos, não tivermos mais um ecossistema marinho para preservar, quem é biólogo que vai gostar disso, ou um planeta azul saudável para as próximas gerações? Então, é um convite à Revolução Azul que a indústria naval precisa, de fato, liderar. Então, vou trazer aqui para os senhores a importância do ESG na indústria naval. E a gente pode começar falando no grande paradoxo da indústria naval. Hoje nós somos 90% do comércio mundial. Somos a espinha dorsal da economia global. Mas, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis, né, por emissões de CO2, né, aproximadamente 3% de emissões de CO2, que a indústria naval coloca. 10 bilhões de águas de lastro, um número, né, bem expressivo, contaminadas, né, são despejadas em nossos oceanos. Descartes de navios, aí entra, né, nosso descomissionamento, navios abandonados. Mortes de baleias e golfinhos. Né? Quando eu mostrei isso para minha filha, baleia e golfinho morre por causa do setor naval? Pois é, morre. Então, quando eu falo em ESG, não é greenwashing, a gente vive muito uma questão de é verde, é sustentável, mas o que de fato as empresas estão fazendo? O que está sendo entregado de fato? Cada 5 anos é uma nova promessa. Estamos diante da Agenda 2030. Agora é uma corrida para chegar em algum resultado até 2030. Mas a gente fica nessa falsidade aí, nesse marketing enganoso, né? Enquanto que, na verdade, ESG é Blue Economy. O que significa isso? Nós utilizarmos os recursos do oceano de forma responsável. Né? E quando eu falo usar de forma responsável, sim, gerar crescimento econômico, gerar emprego, bem-estar, né? Isso tudo preservando a saúde dos ecossistemas marinhos. Então, dentro do setor corporativo, né, a gente costuma usar essa sigla, né, essa palavrinha Triple Bottom Line, que é a teoria dos 3 pilares, ESG, onde ela integra todas essas questões. Né? Resumidamente, precisamos ter como pilar crescimento econômico, equidade social e equilíbrio ecológico. Na empresa, né, a gente chama de lucro, pessoas e planeta. Se nós tivermos tudo isso funcionando, a gente tem a sustentabilidade. Temos aí, então, o tripé da sustentabilidade. E aí, né, a gente falou aqui hoje de tarde sobre como desconstruir navios. Porque, na verdade, como que a gente desconstrói o modelo mental que nos fez chegar até aqui hoje? Isso é uma questão que ninguém quer fazer. Tá? Quando a gente pensa no descomissionamento em relação à tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que descomissionamento não é apenas tecnologia, é uma questão de justiça social.
Tecnologia quântica, que nós vimos na parte da manhã, não é só apenas uma questão de eficiência, é uma responsabilidade ambiental. A gente pode utilizar a tecnologia quântica, porém, temos que ter em mente a questão da responsabilidade ambiental. E ESG não é compliance, é um redesenho civilizatório. Então, a gente precisa implementar a importância da economia circular. Acho que a Tatiana tem até um projeto para a economia circular, né? A gente está começando a discutir bastante a questão de economia circular, não basta você produzir e descartar. A gente precisa usar, reparar, remanufaturar, reciclar, reinserir, de novo, esses materiais na cadeia de valor. Ah, bem, achei que você tinha ido embora. Poxa! E começando pelo primeiro pilar do ESG, vamos falar das questões ambientais, né? Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente fala muito da neutralidade do carbono. Gente, não é só essa questão da neutralidade do carbono, né? Aqui, de novo, eu usei o termo ESG no greenwash, é Blue Economy, e a gente já tem algumas coisas funcionando. Aqui tem um exemplo do navio norueguês, um sistema de emissão zero. Ele é à base de hidrogênio verde, né, 100% elétrico, autônomo. Tem a Men Energy Solutions desenvolvendo motores duais, aqui usa amônia líquida, como combustível principal. E usa uma pequena fração de biodiesel, de diesel para ignição. Ah, mas aí, professora, aí vai ter a questão dos óxidos de nitrogênio. Mas a gente pode tratar isso também, né? Não vou entrar nesse critério, mas as coisas também estão acontecendo, tá? Então a gente vai mostrar o que é ruim, mas eu acho que é bom também. Então, assim, a gente precisa ter em mente questões, né, relacionadas a evidências, inovação tecnológica, redução real de emissões, proteção dos mares e criação de valor econômico, tudo isso com responsabilidade ambiental. Porque com o oceano não se negocia. Precisamos agora começar a revolução verde no mar. Falamos aqui um pouquinho de propulsão zero emissão, né, com esses exemplos de propulsão sustentável. Vou falar aqui um pouquinho também de arquitetura naval biomimética, não sei se vocês sabem o que é isso. Isso é bem interessante, é quando você copia, né, da natureza, copia soluções da natureza, né, mais ou menos isso, né. A gente tem cascos inspirados em pele de tubarão, isso dá uma redução de 8 a 10% no arrasto hidrodinâmico. Se você tem uma redução dessa, você consegue diminuir em torno de 40% de emissão de CO2. Porque você diminui muito, né, o consumo de combustível. Tá aqui um exemplozinho aqui para vocês, do barquinho, né, com a pele de tubarão. Outra questão, né, que a gente vê muito no setor naval é a questão da incrustação biológica, né? Durante décadas se usou materiais como biocidas tóxicos, TBT, cobre, enfim, proibido agora, né? E daí esses revestimentos nanotecnológicos, né, com as partículas nanopartículas, né, é capaz de mudar a superfície do casco, né, você cria ali uma barreira física, funcional, e você não precisa colocar esses biocidas no oceano, tá? A gente tem um exemplo aqui, esse é um caso real da Airbus UpNext, testando superfícies biomiméticas e navio. Pô, mas professora não é da área, professora é ótimo, né? Tem que dar aula o tempo inteiro, então é professora. Já testando isso, pô, mas por que em navios, né? Já testou na aviação, tá? E vem testando em navios justamente por termos um cenário muito mais agressivo. Não se dá certo no mar, dá certo no ar. Aqui a gente tem um caso da Maersk, né, que ela já se comprometeu com o net zero em 2040, bem audacioso, porém já encomendou 19 navios movidos a metanol verde, né, tem esse investimento. E aí eu trago a pergunta, isso é liderança ou já é uma sobrevivência tardia? Ao mesmo tempo, a gente tem um grande desafio. Como que é a infraestrutura portuária acompanhando todo esse processo de transição? Quem paga a conta da transição? O armador? O porto? A sociedade? Bom, vamos entrar aqui rapidamente no social, que eu chamei aqui de ou era esquecido. Porque a gente tem, de fato, uma crise humanitária, né? Eu chamei aqui de a crise humanitária que navegamos. Marítimos invisíveis. Durante o Covid-19, principalmente, tivemos aí 400 mil marítimos presos a bordo, além do contato. Óbvio que aumentou o número de suicídio, né? Imagina, você está lá para ficar um mês, você fica, sei lá quanto tempo, né? E ainda hoje, se a gente dá uma geral aqui na sala, né? Só por aqui a gente tem 2% dos marítimos são mulheres. Isso reflete barreiras estruturais. Gente,
somos poucas ainda. Preciso falar disso. Em tudo, né? Subiu? Então, como que falamos de navios inteligentes se a gente não vai cuidar de quem opera? Podemos ter navios autônomos, mas ainda não conseguimos criar ambientes verdadeiramente invisíveis. Então, essa é a questão social. Qual é a tecnologia mais complexa? Então, assim, gente, tudo para nós pensarmos em função do que a gente viu hoje, tá? Quando a gente entra na governança, eu gosto de falar disso aqui, né? Quem manda realmente no mar? Ninguém gosta de falar nesse assunto, mas, assim, 50% dos problemas de ESG estariam resolvidos aqui, tá? Com as bandeiras de conveniência, que eu chamei de o elefante na sala. Hoje, nós somos 70% da frota mundial, registrada apenas em 10 países, liderando Panamá, aqui não tem um negocinho, né, mas dá para todo mundo ver. Panamá, Libéria e Ilhas Marshall. E por que isso? Eles têm as melhores marinhas? Maiores marinhas? O que eles têm? Regulação frouxa, impostos baixos, fiscalização mínima. Então, o navio circula o mundo inteiro, mas ele responde a um regulador que não tem condição de fiscalizá-lo. Tá? Consequência, race to the bottom em segurança ambiental. Então, qual é a consequência disso? É isso, literalmente, o cara navegando por todos os oceanos sem fiscalização. Então, é um problema a ser resolvido. Governança fraca gera risco ambiental, social, jurídico e reputacional. Uma outra questão diz respeito à transparência via blockchain, eu já associei a cadeia de responsabilidade, né? Se a gente utilizar a blockchain como uma ferramenta ESG, né, a gente consegue ter dados mais transparentes, auditados, confiáveis. Consequentemente, você acaba transferindo isso para a cadeia de responsabilidade de uma forma, como eu posso dizer, mais bem definida, mais bem dividida, né? E aí você acaba minimizando erros, reduzindo fraudes. A gente tem aqui um caso dessa parceria da Messi com a IBM, que quando eles inseriram a tecnologia blockchain na cadeia logística, eles conseguiram ter redução de 40% nas questões de documentação, de eliminação de fraudes, de certificado. Então, isso tudo associado ao ESG, você consegue rastrear, né, com mais conformidade ambiental e social no tempo real. Isso desde o porto até o reciclador. Então, tecnologia pode substituir a governança ausente. A cadeia de responsabilidade, eu costumo dizer, quem tem filho sabe, né? Quem fez isso? Não foi ninguém. Quem quebrou? Não fui eu. É exatamente isso. Você sai do armador, passa pelo operador, fretador, porto, estaleiro, reciclador, mas cada elo tem um dono. Quem é responsável quando algo dá errado? Porque o armador, ele vai lá, ele opera, mas ele não é responsável, sei lá pelo quê. O fretador, ele usa, mas ele não é responsável pela tripulação. O estaleiro, ele constrói, mas ele não acompanha a vida útil, né, do navio. Então, como é que deu um problema? Quem é a culpa? Como que a gente vai... Né? Não, é aqui de fato. Então, sim, a cadeia de responsabilidade é algo que eu acho até que eu vejo muita dificuldade nisso, tá? Minha opinião particular. E o que a gente precisa para que a governança avance, né? Que a gente consiga avançar com a governança? Regulação inteligente. O Verme falou de manhã sobre a IMO, né? Em 2023 teve, né, uma recapitulação lá e mudou a estratégia bem ambiciosa, né? E aí vem a data de 2030, não é à toa, em função da agenda de 2030, com uma proposta de reduzir até 40% da intensidade de carbono. A Europa, desde 2024, né, a indústria naval já paga por emissões, né, de CO2, como qualquer indústria, paga imposto. Então, eles são um pouco mais rigorosos em relação a isso. Então, a gente precisa, de fato, de cadeias de responsabilidade bem definidas. A partir daí, se a gente consegue conectar todos esses pontos, trazer ESG com tecnologia, de fato, a gente tem uma tríade da inovação naval, né? Então, a gente vai ter essa primeira figura que eu apresentei aos senhores no início da palestra,
com sustentabilidade de fato, onde o sistema marítimo mais humano, mais transparente e mais preparado para as próximas décadas. Aí sim a gente pode chamar que essa sustentabilidade é o nosso futuro azul. Bom, e como que seria esse navio ESG do futuro? Vou voltar ali para tirar a sardinha do descomissionamento, né? Gente, descomissionamento não é o fim da linha de um ciclo, muito pelo contrário, é o início. É o início de uma revolução tecnológica azul. A gente tem que começar a partir daí, tá? Então, se você pega o que foi apresentado hoje de descomissionamento com ESG, você tem uma tecnologia com corte robótico, separação automatizada de materiais. Como que isso vai implicar nas questões ambientais? Recuperação de 98% dos materiais sem contaminação. É pouco? Social, trabalhadores mais remunerados, quem não gosta, né, gente? Seguros, dignamente remunerados e treinados. Governança, rastreabilidade e blockchain, desde o berço até o... A gente tem uma simetria global, porque na Europa, na América, a gente tem padrões rígidos. E aí, o que eles fazem? Exportam os navios velhos para o global continuar operando. Bonito, né? Então, assim, a gente vai falar de ESG ou é um neocolonialismo verde? Outras questões, o greenwashing sofisticado, foi o que eu falei para vocês. A gente está aqui propagando o tempo inteiro, as empresas anunciando zero líquido em 2050. Cadê a ação concreta? Cadê meta, orçamento? Como que as coisas estão? Só aparece, tá? Não tem nenhuma ação concreta. Então a gente precisa de auditorias independentes, de métricas padronizadas, tecnologia, a varinha mágica. Nossa, tecnologia quântica vai resolver todos os problemas. Hidrogênio verde, gente, é lindo, mas vai escalonar isso. O preço é proibitivo, né? Baterias para grandes navios. Densidade energética é insuficiente. Então, se você for pegar essas baterias, ela ocupa toda a parte de carga de um navio, de carga do navio. Então, assim, a gente precisa, na verdade, de um portfólio de soluções, né? Sabendo tudo o que é necessário, de fato, para a transição. Então, o ESG, sério, ele exige 3 coisas: ação imediata, mensuração honesta e múltiplas soluções, tudo isso trabalhando junto. Daqui a 50 anos, quando nossos netos perguntarem o que fizemos quando ainda tínhamos tempo, o que a gente responde? Vou dar 2 opções para os senhores. A. Construímos navios mais rápidos, mais eficientes, mais lucrativos. Enquanto os oceanos morriam, nossos navios vão navegar onde? Lideramos a Revolução Azul, redesenhamos a indústria naval, provamos que a economia e a ecologia são antagônicos, porém simbióticos. Né, Priscila? Então, gente, o Futuro Azul começa hoje. O descomissionamento que discutimos não é apenas sobre navios, é sobre desconstruir os paradigmas obsoletos. A tecnologia quântica que exploramos não é mais ficção científica, é a ferramenta que materializamos o impossível. E o ESG que eu estou defendendo aqui não é burocracia, é o mapa para navegarmos rumo a um futuro onde a humanidade e o oceano prosperam juntos. Só para finalizar, o Futuro Azul não é uma utopia distante. É uma escolha que fazemos agora, juntos e de forma irreversível. Eu convido a todos para caminharmos juntos dentro dessas questões. Agradecendo aqui ao ERJ, ao CNPq, ao INE e a presença de todos por estarem aqui até agora. Todo mundo cansado. Obrigada, pessoal.